bom dia a todos. Espero antecipadamente, me desculpem, espero que esta gripe não prejudique a minha condução dos trabalhos, que normalmente não costuma ser famosa, mas agora pode ser pior ainda. Hoje estou mais tranquilo porque a gestão de tempos, apesar de tudo, é mais confortável do que o habitual, em que estamos sempre às vezes a correr um bocadinho contra o tempo. É com um grande prazer e muita honra que volto a participar em ações do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Acho que faz parte da minha missão profissional e cívica. Os nossos convidados são pessoas subejamente conhecidas. O professor Luís Fábrica, professor da Universidade Católica Portuguesa, consultor, uma pessoa com um vasto currículo jurídico, e o Dr. António Filipe, com um vasto currículo parlamentar. Eu escuso que tanto um como o outro dispensam apresentações mais detalhadas em termos curriculares, porque não só são presenças muito assíduas na discussão do tipo de temas que estão neste congresso, como de outros em geral que têm a ver com a justiça portuguesa. Nesse sentido, eu, para não nos alongarmos muito mais, passava imediatamente a palavra. Não sei se eles se entenderam entre eles sobre quem é que falava primeiro. Penso que não, se calhar o professor Luís Fábrica podia avançar, digamos, já para a intervenção. Muito obrigado. Queria começar, antes de mais, por agradecer este amável convite e, na pessoa do Dr. António Ventinhas, agradecer realmente a honra que é estar aqui, porque, de facto, elaborar um pouco mais acerca das razões da minha presença aqui, mas também queria também cumprimentar os meus colegas de mesa ou de sofá, com certa perspectiva, e sem mais delongas, referi o seguinte. Vamos hoje falar de estabilidade, de mobilidade do Ministério Público e dos seus magistrados. E a primeira nota que eu gostava de deixar é que o Estatuto do Ministério Público e dos seus magistrados, bem entendido, não é uma questão meramente corporativa ou funcional ou laboral. Longe disso. Basta a experiência recente para demonstrar de forma eloquente como a atuação independente e eficaz do Ministério Público é essencial ao funcionamento do Estado Democrático de Direito e como as garantias da atuação do Ministério Público se refletem de forma direta na limpeza da nossa vida pública e no aprofundamento da democracia. Ou seja, a qualidade da democracia depende do Ministério Público a funcionar de forma eficiente e de forma independente, e desta independência e desta eficácia decorre o adequado funcionamento de toda a instituição, de uma forma isenta, autónoma, eficaz, e daí, consequentemente, a qualidade do nosso Estado Democrático de Direito. Portanto, nesta época crucial em que todos nos encontramos, em particular o Ministério Público, é importante assegurar, através das devidas garantias, que a justiça chega por igual a todos os cidadãos portugueses, e já agora também àqueles que não são cidadãos portugueses. E, portanto, não vou elaborar mais sobre este ponto. Se dúvidas houvesse quanto à relevância pública e política, no sentido nobre da expressão, do Ministério Público e da sua independência, os tempos que vivemos assim o demonstram plenamente. E daí, por conseguinte, que tenha sido com grande honra que aceitei este convite, por entender que ele não representa apenas o cumprimento banal de um dever académico ou profissional, como tantos outros, mas que é uma forma de eu cumprir um dever cívico e testemunhar aqui o meu apreço e o meu apoio à atuação do Ministério Público e esperar, com o meu contributo certamente modesto, como está comprovado dentro de pouco tempo, que venho aqui também contribuir, porque não haja nenhum retrocesso e que haja, pelo contrário, um progresso evidente no caminho da dignificação, da independência e da eficácia do Ministério Público enquanto realidade essencial à democracia portuguesa e ao Estado Democrático de Direito. Uma advertência breve para dizer que eu sou membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Isto leva-me a dizer duas coisas, uma delas óbvia e a outra talvez não tão óbvia. A primeira e óbvia é de que tudo quanto eu vou dizer a seguir não é mais do que mera opinião pessoal, não tem qualquer tipo de
não veiculo aqui nem oficiosa, muito menos oficialmente, qualquer posição. Eu vou falar de uma forma estritamente independente, não veiculando ninguém. Em segundo lugar, uma coisa evidentemente contraditória. Eu não sou esquizofrénico e, como tal, ando sempre com a mesma roupa, o que significa que eu nunca me esqueço, em caso algum, de que estou, entre outras circunstâncias, sou membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Perdoar-me-ão, por conseguinte, que não diga de forma tão aberta ou em público exprimo algumas posições que, de uma forma ou de outra, poderiam entrar em conflito ou, pelo menos, causar algum melindre institucional, coisa que, obviamente, não seria profundamente desagradável. E, portanto, isto para dizer que eu vou manter-me no plano estritamente interpretativo, ou seja, vou dizer qual é a minha opinião sobre a forma como a Constituição e as leis estão redigidas e a forma como isso se repercute na autonomia e na estabilidade do Ministério Público. Não vou fazer qualquer referência aplicativa, ou seja, a dimensão aplicativa das leis caberá a quem tem essa função institucional. Não vou aqui fazer nada do que eu venha a dizer a seguir, pode ser interpretado como uma sugestão, uma crítica, um reparo, ou seja o que for. Vou manter-me no plano estritamente interpretativo, nunca descendo ao plano aplicativo. Vou apenas referir dois ou três aspectos da Constituição que me parece que devem ser sublinhados dentro daquilo que eu chamaria um princípio implícito de estabilidade que está previsto na nossa Constituição em relação ao Ministério Público. E esse princípio implícito de estabilidade, diria que tem dois subprincípios. Um dos quais está claramente consagrado no número 4 do artigo 219, quando diz, o suponho que a regra é conhecida de todos, que os magistrados do Ministério Público são responsáveis, hierarquicamente subordinados, e agora interessa-me a parte final, não podem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos casos previstos na lei. Esta expressão final, senão nos casos previstos na lei, é muito rica. Faz parte daquela, lembro das velhas aulas do professor Jorge Miranda, em que cada palavrinha tinha o seu significado, e aqui tive-me a dizer que sim. Cada uma destas palavras tem um peso específico, e vale a pena refletirmos um pouco sobre elas. Em primeiro lugar, a ideia do senão nos casos previstos na lei. O que nós temos aqui, não podemos ter medo das palavras, é um princípio de inamovibilidade. Princípio esse que, como não vou agora, obviamente, fazer resvalar o discurso para temas académicos, mas o princípio é um comando que visa a sua realização na maior medida possível. E, portanto, o princípio da inamovibilidade deve ser respeitado na maior medida possível, sendo que a medida dessa possibilidade é dada pela restrição da parte final, se não nos casos previstos na lei. Mas, portanto, esta parte final é uma medida da possibilidade de execução do princípio, mas o princípio está lá. E é um princípio de inamovibilidade, senão não se percebia o senão. Este princípio de inamovibilidade está dotado de garantias materiais e de garantias orgânicas. As materiais são, antes de mais, uma tendencial tipicidade das situações em que pode haver transferência, suspensão, apresentação ou admissão. Repare-se que quando a norma utiliza a expressão casos, nos casos previstos na lei, não está a utilizar cláusulas gerais. Pelo contrário, aquilo que a lei quer é que não se utilizem cláusulas gerais. É nos casos previstos na lei, o que implica uma delimitação, uma delimitação e uma definição das situações típicas em que pode haver estas vicissitudes. E este aspecto parece-me ser particularmente importante porque veremos daqui a pouco que cláusulas gerais, conceitos indeterminados é algo de que está recheado na nossa lei, o que me parece não corresponder ao modelo constitucional. Portanto, primeira ideia, tendencial tipicidade, nos casos previstos na lei, afastamento de cláusulas gerais na definição destes casos. Em segundo lugar, a expressão senão veio ser novamente trazida à colação. Senão, nos casos previstos na lei, significa que pode haver, obviamente, situações em que estas vicissitudes sejam admitidas, mas são sempre situações restritivas, ou seja, a regra está lá atrás. Nunca pode haver uma acumulação quantitativa e qualitativa de exceções que façam inverter o princípio e a restrição, e por conseguinte há aqui uma realidade que aparece na Constituição várias vezes, que é o caráter restritivo das restrições. Em terceiro lugar, e mais importante, e permitam que elabore um bocadinho mais sobre esta matéria, porque eu acho que ela tem sido talvez subvalorizada, é a reserva de lei. Estes casos são previstos na lei. Significa isto o quê?
que os critérios pelos quais o magistrado pode ser suspenso, transferido, aposentado, etc., são esses critérios materiais, ou se quisermos dizer de outra maneira, a decisão material quanto a esses critérios é uma decisão que está reservada ao legislador. Tem de ser tomada no âmbito legislativo. Em termos práticos, significa o quê? Que os regulamentos têm de ser regulamentos de execução, significa que não há lugar à discricionariedade e, segundo alguma doutrina que eu suporto, não pode sequer haver conceitos indeterminados de natureza valorativa. Ou, se quisermos, em matérias de reserva de lei, não há lugar às chamadas valorações próprias da função administrativa. Porque, senão, a decisão material deixa de pertencer ao patamar legislativo e passa a pertencer ao patamar administrativo. E é isso que a Constituição não quer. Portanto, eu sublinharia dizendo que o conceito de reserva de lei implica que a decisão material seja tomada no âmbito legislativo, os critérios são tomados no âmbito legislativo, não pode haver regulamentos que não sejam de mera execução e não pode haver valorações próprias da função administrativa em matéria aplicativa, o que significa, desagradadamente, que não pode haver excepcionalidade e não pode haver conceitos indeterminados de natureza valorativa. Voltaremos a este aspecto mais para diante. E depois, uma última palavra apenas para as garantias orgânicas desta inamovibilidade, que é a competência da Procuradoria-Geral da República, com todo o regime jurídico que lhe está associado. Como o tempo não é muito e a paciência seguramente ainda menor, eu vou passar diretamente à Lei da Organização do Sistema Judiciário e ao Estatuto do Ministério Público. E eu vou tentar não perder no meio disto tudo. Não, deixa estar. Obrigado. Estava eu a dizer que vou passar diretamente àquilo que mais me preocupa, que é o regime que está previsto no artigo 101 da Lei da Organização do Sistema Judiciário, que diz respeito às competências do magistrado do Ministério Público Coordenador, no que diz respeito à reafetação dos magistrados e à afetação dos processos. Ora bem, em primeiro lugar, dizer que é perfeitamente razoável que a lei coloque no mesmo plano e de acordo com os mesmos critérios ou critérios semelhantes a reafetação dos magistrados e a afetação dos processos. Porquê? Porque a afetação dos processos pode ser uma via sucedânea para contornar limitações estabelecidas à movimentação dos magistrados. Portanto, o magistrado fica onde está, mas o processo muda. E, portanto, é necessário que haja, dentro desta ideia de uma garantia de estabilidade e inamovibilidade, eu ainda não me esqueci que há uma outra dimensão da estabilidade, mas reservá-la aí para o fim. Dentro desta ideia de inamovibilidade, é preciso garantir não apenas a estabilidade dos magistrados, mas também a estabilidade dos processos. E, por conseguinte, é perfeitamente razoável e compreensível que haja garantias para a afetação dos processos que sejam, de alguma forma, comparáveis às garantias para a reafetação dos magistrados. Mas, concretamente, estes limites à reafetação dos magistrados e à afetação dos processos traduzem aquilo que se chamaria, e suponho que todos perceberão a expressão, a ideia do magistrado natural. Se não houvesse subjacente à lei a ideia do magistrado natural, não havia limites à reafetação dos mesmos e à afetação dos processos. E, por conseguinte, há aqui uma garantia, um conjunto de garantias do princípio da estabilidade, que, à falta de melhor expressão, podemos chamar-lhe magistrado natural. Agora, há aqui um aspecto que, sinceramente, me causa perplexidade. Os casos de reafetação dos magistrados, pelos motivos que vimos há pouco, têm de estar necessariamente sujeitos a um regime de tipicidade e de reserva de lei. Ou seja, os critérios materiais, a decisão material tem de ser tomada no plano legislativo e nunca no plano da aplicação administrativa. E, por conseguinte, encaro com alguma perplexidade, em termos constitucionais, como é que o magistrado coordenador, ou como é que o Conselho Superior do Ministério Público pode ser dotado pela lei da faculdade de estabelecer critérios gerais e de preencher conceitos indeterminados, como aqueles que estão vertidos no artigo 101. E que, na verdade, vou apenas dar alguns exemplos. Repare-se que no número 2 se diz a medida de reafetação dos magistrados deve ser fundamentada nas exigências de equilíbrio da carga processual, na eficiência dos serviços. Ora bem, a eficiência é o conceito mais indeterminado que eu conheço.
Não é possível preenchê-lo em termos lógico-adutivos. É um conceito imediatamente valorativo. Depois, quando no número 4 se diz que a reafetação dos magistrados deve responder a necessidades de serviços pontuais e transitórias, pois está bem, mas é necessário concretizar um bocado mais, e diz a seguir, devem ser fundadas em critérios gerais definidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. Os critérios gerais em matéria de reserva de lei não podem ser definidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tem-se isso para a própria lei. Claro que ninguém está a dizer que se vá ao milímetro de definir estes critérios. Mas a decisão material tem de estar lá em cima no plano legislativo e, consequentemente, o Conselho Superior tem de elaborar aqui regulamentos de execução. Faz parte, digamos, do beabá da lei constitucional, da reserva de lei, regulamentos de execução. Ora bem, este estabelecimento de critérios gerais, que conduz, obviamente, a normas regulamentares, causa-me alguma perplexidade, porque logo a seguir se diz, respeitando sempre os princípios da proporcionalidade e equilíbrio de serviço. Claro que sim, mas estamos a falar de conceitos largamente indeterminados. Não podendo implicar prejuízo sério para a vida pessoal familiar do magistrado. Aqui eu acho que até já passamos para a cláusula geral. E, portanto, não vou agora meter-me na distinção de período geral, lei de cláusula geral e conceitos indeterminados, apenas para dizer que realmente o que temos aqui são valorações próprias da função administrativa sob forma regulamentar ou sob forma de ato individual e concreto. O que significa, pois, atribuir à esfera administrativa decisões de materiais que devem ser caber ao legislador em ser reserva de lei imposta pela Constituição. Confesso a minha perplexidade. Note-se que isto é particularmente importante porque, voltando ao princípio, o que está aqui em causa não é um aspecto técnico de um estatuto laboral do magistrado. O que está aqui em causa é muito mais do que isso. É uma garantia da independência, autonomia e eficiência do Ministério Público. Obviamente é feito de homens e mulheres de carne e osso e, portanto, por conseguinte, as garantias dos magistrados acabam por se repercutir no funcionamento do serviço. Não são garantias deles a título laboral, é muito mais do que isso e muito mais importante do que isso. É evidente, ça va de soi, que tem de haver uma fundamentação clara, coerente e completa destas decisões. Claro que sim. Mas, desde logo, por motivos constitucionais. Artigo 268, número 3, a memória não me falha. Mas, para além disso, o que me preocupa mais, além da fundamentação, que obviamente deve ser respeitada, é aquilo que está por detrás da opção legislativa, qual seja a de não tomar a seu cargo o legislador a definição destes casos, repito a expressão casos lá atrás, mas ao remetê-lo para uma esfera aplicativa através de regulamentos que não podem ser regulamentos de execução, porque o regulamento de execução é um regulamento meramente subsuntivo, coisa que não pode ser. Há aqui valorações próprias da função administrativa que me parecem incompatíveis com a reserva constitucional imposta pelo artigo 229, número 3, trabalho, não me falha. Uma nota apenas, estou a acabar, mas apenas para dizer o seguinte, no artigo 103 diz que, e isto também é um caso, é uma perplexidade, cabe recurso necessário, sem efeito suspensivo, para o Conselho Superior dos atos e regulamentos emitidos pelos magistrados do Ministério Público por ordenador. Muito bem. Agora, recurso necessário sem eficácia suspensiva. Bom, não creio que o obstáculo fundamental a esta norma seja o diploma que aprova o Código de Procedimento Administrativo. O diploma que aprova o Código de Procedimento Administrativo vem dizer todas as normas pré-existentes que não consagrem eficácia suspensiva do recurso necessário são revogadas. Pois, mas esta é posterior. E, portanto, não está abrangida. E a norma que aplica que aprova o CPA não tem eficácia reforçada e, como tal, esta norma está em vigor. O meu problema é o outro. O Tribunal Constitucional foi repetidamente confrontado com as situações de constitucionalidade do recurso necessário. E disse o seguinte, estou a simplificar bem entendido, o recurso necessário não é necessariamente inconstitucional. Se ele há na medida em que esteja dotado de um regime que concretamente introduz as restrições intoleráveis ao acesso aos tribunais. Enquanto isso não acontecer, ou na medida que isso não aconteça, o recurso necessário será compatível com a Constituição e com o direito fundamental, à efetiva total e jurisdicional e com o acesso aos tribunais em particular. Mas depois acrescenta, será esse o caso de o recurso necessário ter eficácia suspensiva. Porque se tem eficácia suspensiva, enquanto o recurso não é decidido, o interessado não está a sofrer as consequências do ato suspenso. Eu diria, é exatamente isto.
Enquanto o recurso tiver eficácia suspensiva, não há inconstitucionalidade. Quando o recurso deixar de ter eficácia suspensiva, passa a haver inconstitucionalidade. E, portanto, um recurso será que necessário com eficácia suspensiva levanta-me sérias dúvidas face à jurisprudência firme do Tribunal Constitucional nestas matérias. Uma última palavra só para referir a outra vertente do princípio da estabilidade, que diz respeito, e o tema será mais palpitante, que diz respeito ao mandato do Procurador-Geral da República. Apenas para dizer o seguinte, tem-se referido muito a um conjunto de questões, tem a ver com renovabilidade, não renovabilidade, duração, etc. Mas eu diria que é aqui um aspecto que tem sido, a meu ver, postergado e que evoca aquilo que nós dizemos aos miúdos na primeira aula de introdução ao direito. Leiam os artigos até ao fim. Se nós lemos o artigo até ao fim, lemos uma coisa curiosa. Lá se diz que o mandato tem a duração de 6 anos, vírgula, sem prejuízo de uma norma qualquer pedida que ninguém vai ver. Essa norma é aquela que determina as condições em que o Procurador-Geral da República é nomeado e exonerado. O que significa, no fundo, o quê? Que o mandato, em rigor, não tem 6 anos. Tem 6 anos, vírgula, sem prejuízo. O que significa, pois, que o mandato pode ter menos anos, caso haja um acordo dos 2 membros do Poder Executivo no sentido da sua exoneração, mas também pode ter mais do que 6 anos. Isto é um aspecto importante de estabilização do sistema, uma vez que se não houver acordo dos 2 órgãos do Poder Executivo quanto à permanência ou não permanência do magistrado, do Procurador-Geral da República, ele permanece. E não permanece em termos patológicos. Não permanece apenas porque o cargo tem de estar provido. Não. O mandato não terminou. E está normalmente a exercer funções. Ou seja, o mandato nunca termina por caducidade, termina sempre por exoneração. Exoneração que, por sua vez, depende do acordo dos 2 pilares do Poder Executivo. Eu acho que isto dá um reforço ao papel do Procurador-Geral da República e à sua posição que não tem sido, talvez, valorizado. E um aspecto é este, é que, na verdade, o mandato não tem 6 anos. Tem o que for. Sem prejuízo. E talvez não seja despiciando relembrar o cuidado que a Constituição tem na estabilidade conferida a quem tem, no fundo, a seu cargo, a cabeça do Ministério Público e de onde vêm as únicas decisões hierárquicas que os magistrados devem obedecer. E, portanto, parece-me que este aspecto deveria ser também adequadamente levado em conta. Peço desculpa, devo ter excedido, não é? Portanto, as minhas desculpas. Estamos bem de tempo. Ótimo, ainda bem. Muito obrigado. Obrigado, professor. Acabou. Obrigado pelas suas brilhantes perplexidades, que são, de facto, transportam questões muito pertinentes para o debate. E eu passava de imediato a palavra ao Dr. António Filipe para a sua intervenção. Muito obrigado. Os meus cumprimentos também. Espero que se esteja a ouvir. Eu já andei aqui a brincar com o microfone, já deixei cair. Enfim, espero que se ouça bem. Queria, naturalmente, cumprimentar o moderador deste painel, também o professor Luís Fábrica, o professor Eduardo Damas, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite para estar aqui, que faço com muito gosto e com muita honra, e queria também saudar o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, desde logo pelo facto de existir, de ter uma história prestigiante, que aliás será lembrada no livro que será lançado aqui mais logo, e também pelo papel que tem desempenhado, não apenas como representante dos magistrados do Ministério Público, mas também a contribuição que tem dado na reflexão sobre os temas relevantes para a justiça em Portugal. E, portanto, queria dizer que de vez em quando aparecem umas almas a dizer que os magistrados, quer sejam os juízes, quer os magistrados do Ministério Público, não deviam ter sindicatos, mas, enfim, não concordo com essa visão. Creio que a existência dos sindicatos de magistrados são uma emanação legítima do direito de livre associação sindical e, portanto, creio que enfim, bem-ajam os fundadores dos sindicatos de magistrados do Ministério Público e aqueles que ao longo destes anos têm dado vida a este sindicato. Ora bem, obviamente que eu não me proponho fazer aqui uma análise do Estatuto Constitucional Legal do Ministério Público, até porque ele tem sido feito por quem o pode fazer bem melhor que eu. Já se escreveu muito sobre isso e já se falou muito sobre isso.
E, portanto, eu queria deixar aqui 2 ou 3 apontamentos que me parecem relevantes. Eu partiria o Dr. Ventinha escreveu recentemente no Expresso, aliás, um artigo a propósito deste Congresso, onde refere algo com que me revejo, quando diz que o modelo do Ministério Público que temos hoje é uma referência, tem uma referência a nível internacional, não é? E, de facto, compartilha essa visão. De facto, a autonomia do Ministério Público face ao Poder Executivo, o exercício de funções por magistrados, a multiplicidade de intervenções em diversas áreas, portanto, caracterizam, de facto, e foram palavras utilizadas precisamente no artigo do Dr. Ventinhas, caracterizam o Ministério Público português como um verdadeiro defensor da comunidade. Ora bem, este Ministério Público, como o conhecemos em Portugal, tem de facto uma matriz fundadora, que é o texto constitucional originário de 1976, que estabeleceu desde logo alguns princípios fundamentais que hoje ainda felizmente vigoram, designadamente o facto do Ministério Público usar de estatuto próprio e de autonomia. Os agentes do Ministério... Aí escapou continua na Constituição esta designação infeliz, o artigo começa por os agentes do Ministério Público, que são magistrados. Seria mais feliz se começasse por os magistrados do Ministério Público, evitando aqui esta formulação, mas enfim, ainda lá está. São magistrados responsáveis, hierarquicamente subordinados e inamovíveis, digo eu, enfim, nos termos, na medida que não podem ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos casos previstos na lei, e o professor Luís Fábrica há pouco desenvolveu precisamente este tema e, enfim, questões que com ele se relacionam. Das competências constitucionais, algumas remontam ao texto originário: representar o Estado, defender os interesses que a lei determinar, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática. Depois, a revisão constitucional de 1997 fez um aditamento que, do meu ponto de vista, bem se dispensava, e esse é o último ponto que eu queria focar, enfim, nesta minha intervenção. E queria referir três pontos. Primeiro, espero que desta vez o Estatuto veja a luz do dia. Foi ontem aqui, foram dadas, enfim, boas notícias nesse sentido pela Sra. Secretária de Estado, que aqui esteve na sessão de abertura, que anunciou para breve a apresentação da iniciativa legislativa relativa ao Estatuto do Ministério Público e, portanto, esperemos que seja desta e porque este, de facto, é um folhetim que já se arrasta há demasiado tempo, que já passou por vários governos, que já passou pelo mandato de vários procuradores e de conselhos superiores e, portanto, esperemos que desta vez esta situação deixe de se arrastar e que seja nesta legislatura que finalmente se conclua este processo. E, enfim, aguardamos que o processo se inicie na Assembleia da República, naturalmente já lá estaremos para o debater, esperando também contar, também nessa fase, com o contributo do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que temos a certeza, naturalmente, que será um contributo muito relevante. O segundo ponto que ainda queria referir diz respeito, de facto, aos meios à disposição do Ministério Público. É uma questão que também tem sido discutida muito ao longo dos anos. Não me refiro só ao problema da falta de magistrados. Temos presente que o Ministério Público não há muito tempo, enfim, tem feito propostas no sentido de haver cursos especiais no SEG para colmatar a carência manifesta de magistrados no Ministério Público. Aliás, acolhemos bem essa proposta na Assembleia da República e, infelizmente, ela não teve vencimento. Mas o problema não é apenas esse, ou seja, há, como se sabe, uma falta gritante de funcionários nos tribunais, o que afeta também o apoio que deveria ser dado ao funcionamento do Ministério Público em matéria de meios humanos. O problema das assessorias especializadas, particularmente em matérias de perícias mais complexas, designadamente no âmbito da criminalidade económica e financeira, problema que também já se arrasta há muito tempo, foi dado já há muitos anos um passo significativo, que foi a criação na lei do núcleo de assessoria técnica,
mas que efetivamente não tem sido, ao longo dos anos, dotado com os meios necessários para poder cumprir a missão de que foi, com mais eficácia, a missão de que foi incumbido. E há depois o problema da pauperização de quadros da Polícia Judiciária, que tem, como sabe, uma função essencial no apoio à investigação criminal e que tem, de facto, debate-se como um problema manifesto de falta de quadros de investigação, com uma morosidade enorme nos processos de admissão e de formação de novos quadros para a Polícia Judiciária, o que obviamente tem consequências, obviamente, na investigação criminal e no apoio que aí deveria ser prestado a quem tem a responsabilidade de dirigir a investigação. Há também um problema que tem que ver com a relação que deve existir entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, na medida em que o Ministério Público tem a direção funcional da Polícia Judiciária no âmbito processual, mas, como é sabido, a direção orgânica da Polícia Judiciária compete ao Ministério da Justiça e a afetação de meios ao dispor da Polícia Judiciária é, de facto, uma competência do Ministério da Justiça. E aí a evolução que temos assistido não tem sido boa, a começar desde logo em 1992, quando foi retirado ao Ministério Público o poder à Procuradoria-Geral da República, o poder de realizar inspeções à Polícia Judiciária. Foi uma mudança legislativa controversa na altura e que, de facto, teve um sentido de reduzir a relação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária em matéria de fiscalização, e também não deixa de ser preocupante uma certa desvalorização que tem havido paulatinamente da Polícia Judiciária, que passa por insinuações de que isto melhor era haver uma Polícia Nacional toda no âmbito do MAI, que passa basicamente pela criação daquele ponto único de contacto internacional que passou a ficar a cargo, sob a responsabilidade do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, cuja existência, aliás, é controversa do meu ponto de vista, na medida em que conjuga competências na área quer da segurança pública, quer da investigação criminal, que são áreas que naturalmente que deveriam ser, obviamente, separadas, mas, portanto, tem havido sempre uma desvalorização da Polícia Judiciária, creio que é negativa para a investigação criminal e tem reflexo, evidentemente, do exercício de competências pelo Ministério Público. O outro ponto que queria referir, e aí volto, de facto, à infeliz revisão constitucional de 1997, neste ponto, que tem que ver com o facto de se ter incluído, entre as competências do Ministério Público, a participação na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania. Esta expressão suscitou grandes perplexidades. Aliás, basta ver qualquer Constituição anotada, elas não são muitas, mas basta ver as Constituições anotadas para verificar, enfim, a dificuldade que se encontra na definição precisa do que seja isto e como é que isto se conjuga, sobretudo, com o princípio da legalidade. E, portanto, essa perplexidade existe, mas mais perplexidade ainda gerou os desenvolvimentos que seguiram no desenvolvimento da concretização desta disposição constitucional, e refiro-me à existência de uma lei-quadro da política criminal. E ao facto de esta lei-quadro da política criminal, quando foi proposta na Assembleia da República, ter sido apresentada como visando combater uma inconstitucionalidade por omissão que existiria pelo facto de a não existência da lei-quadro da política criminal conduziria a uma inconstitucionalidade por omissão por falta de aplicação, de facto, da redação do artigo 219 da Constituição, na redação que lhe foi dada na revisão constitucional de 1997. Ora, eu creio que nada, mesmo com esta disposição constitucional, nada obriga a que haja uma lei-quadro da política criminal. Ou seja, é possível dizer que, de facto, a definição da política criminal é uma competência dos órgãos de soberania. Aliás, os órgãos de soberania têm, evidentemente, competências constitucionais em matéria de definição da política criminal, desde logo porque são os órgãos de soberania. A Assembleia da República tem uma competência legislativa
tem uma reserva relativa de competência legislativa no que se refere à definição de crimes e, portanto, obviamente que a política criminal, a elaboração de um Código Penal, a sua revisão, o Código de Processo Penal, é evidentemente uma competência dos órgãos políticos de soberania e, portanto, insere-se na definição, se quiser, daquela que é a política criminal do Estado português, assim como outras áreas, designadamente relativamente à reinserção social, designadamente à matéria do sistema prisional, ou seja, há um vasto campo de atuação legislativa que pode configurar a definição da política criminal pelos órgãos de soberania. Não passa por aí necessariamente que deve existir, para concretizar esse artigo, que deve existir uma lei quadro da política criminal e, mais do que isso, aquela definição bienal que lá se estabelece, uma definição bienal de prioridades da política criminal, definidas pela Assembleia da República, sob proposta do Governo, ouvidas uma série de entidades. E mais ainda, quando ainda recentemente foi aprovado um relatório na primeira Comissão da Assembleia da República que considera que a lei quadro da política criminal tem valor reforçado nos termos constitucionais. E aí é que eu acho que isto aí já não tem, permite uma expressão, não tem de facto pés na cabeça do meu ponto de vista, porque efetivamente para isso seria necessário considerar, nós temos, enfim, aquela disposição constitucional que define as leis de valor forçado, que são aquelas que, enfim, que têm que são votadas por maioria 2/3, aquelas que são leis orgânicas e, portanto, aprovadas por maioria absoluta, e aquelas que nos termos da Constituição constituem um pressuposto normativo de outras leis ou por outras devem ser respeitadas, mas nos termos da Constituição. E portanto, há exemplos em que nos termos da Constituição as leis têm valor forçado, é o caso, por exemplo, da Lei de Enquadramento Orçamental, que tem de ser respeitada pelas leis do Orçamento de Estado, mas não está escrito em lado nenhum na Constituição que haja uma lei de política criminal que tenha valor forçado, que seja mais, que possa arrogar-se o direito de ser mais que as outras. E, no entanto, houve, enfim, fez-se recentemente aprovado um relatório na primeira Comissão nesse sentido para contestar a possibilidade de serem editadas prioridades às prioridades que estão estabelecidas a título bienal. E, portanto, eu creio que assim não é. De facto, esta lei de quadro da política criminal não tem valor forçado, porque a Constituição não lhe dá esse valor e, portanto, não lhe concede essa prerrogativa. Mas aquilo que, de facto, não faz sentido, do meu ponto de vista, é essa definição bienal, não é? 2 em 2 anos, definir as prioridades. Desde logo, porque as prioridades definidas é um pouco aquilo que estiver a dar. E, portanto, é muito condicionado pela mediatização, pela moda, por aquilo que se convencionou que tem de ser prioritário, não é? Desde há uns anos para cá, obviamente que o terrorismo tem que ser prioritário. Bom, e, portanto, há uma série de prioridades que são estabelecidas, são muito óbvias, depois há um elenco tão vasto de prioridades que nos chama a atenção precisamente para aquilo que não está lá, aquilo que não é prioritário. Portanto, as prioridades são tantas que nós olhamos, mas afinal, há aqui coisas que não são prioritárias. Bom, e então, como a lei tem que ser aprovada até junho, 2 em 2 anos é aprovada até junho, e portanto é aprovada numa altura em que enfim, é discutida quando o clima ainda está ameno, o que fez com que, depois do que aconteceu este ano, aparecessem, enfim, grupos parlamentares a propor a correr, então, mas afinal não está lá os fogos florestais, então o país ardeu e não está lá na prioridade o combate aos crimes de fogo posto. Bem, então temos que pôr cá, não é? E, portanto, abriu essa polémica de saber se podia ou não enxertar novas prioridades que não tinham sido definidas, porque na altura quem propôs não se lembrou, não estava a dar, enfim, não. E, portanto, eu creio que isto de facto não faz nenhum sentido, esta definição, mas creio que ela coloca uma questão, e essa é que é de facto mais relevante, que é esta da possível, como é que isto se compatibiliza com o princípio da legalidade, não é? Porque, de facto, aqui estamos a existência desta lei quadro da política criminal e esta definição de prioridades significa, de facto, uma intenção clara do poder político,
não é, de condicionar a autonomia do Ministério Público no âmbito da investigação criminal e, obviamente, de criar aqui uma tensão incontornável com a aplicação do princípio da legalidade. Há um artigo muito engraçado, até interessante e também engraçado, dada a sua forma de escrever, do professor Costa Andrade. Aliás, que é, como se sabe, o atual Presidente do Tribunal Constitucional, e que é um artigo que contesta frontalmente a existência desta lei de política criminal, embora tenha uma aptitude relativamente benévola relativamente a ela, mas ele refere uma coisa que eu acho muito interessante, que é dizer que não é fácil alistarmos em defesa de leis como a Lei Quadro da Política Criminal, pela razão incontornável de, a propósito de quase todas as grandes áreas problemáticas previstas e reguladas, a lei ser ela própria e o seu contrário. Ou seja, afirma, há prioridades, mas há princípio de legalidade. E depois diz até uma coisa muito interessante, que é, não será, por exemplo, arriscado acreditar que o proclamado e intransigente apego ao princípio da legalidade processual venha a neutralizar o efeito esperado das prioridades da política criminal. Afinal de contas, uma das ideias nucleares da lei, que é uma das ideias nucleares da lei, ponto final. Legalidade, por certo, cortará também o caminho, ao que, pelo menos numa primeira aproximação, parecia ser outros grandes desígnios do diploma, assegurar à seleção uma legitimação e um enquadramento democráticos. E depois conclui de uma forma muito engraçada, que é dizer que esta lei parece irremediavelmente atraída pelo destino de uma self-destroying prophecy. É uma lei que pouco ou nenhum mal haverá a recear, já é questionável que dela possa fundadamente esperar-se algum bem, é, bem ou mal comparado, como um chá de malvas. Eu diria que a comparação é boa, mas eu diria que é de facto mal comparado, porque o chá de malvas não faz mal, e creio que esta ideia de abrir aqui uma brecha no princípio da legalidade para que o poder político possa decidir quais são as prioridades da política criminal e mais, e depois fazer com que o Procurador-Geral da República tenha que ir à Assembleia da República explicar que execução é que deu às prioridades definidas, isso é que já me parece que faz pior do que o chá de malvas, e portanto há aqui uma atitude do poder político, do ponto de vista negativa, do ponto de vista da necessária afirmação constitucional da autonomia do Ministério Público. E com isto também concluo. Muito obrigado. Obrigado. Eu penso que nesta fase chegamos à hora do coffee break, não é? Portanto, há um coffee break e a seguir, sim, uma ronda de perguntas, intervenções sobre estes temas que estivemos aqui a discutir. Portanto, vamos ao combustível do café. Obrigado pela vossa atenção. Não sei se...